José Tivane, bem-vindo. Estes encontros são subordinados à Universidade Popular, iniciativa do Centro Cultural Franco-Moçambicano e da Embaixada Francesa. A ideia da Universidade Popular é cortar a barreira que existe entre o povo e aqueles que vivem no mundo do saber, os universitários, os produtores do saber, e um povo que seria supostamente sem conhecimento nenhum. Então, a iniciativa das artes populares, nascido quase na década de 60, era a ideia de trazer o saber para as pessoas e as pessoas para o domínio do saber. Fazer com que houvesse mais interação, intercepção entre aquilo que é o domínio da ciência e aquilo que é o domínio das massas, de maneira geral. E é neste contexto que pedi-te, solicitei que fizéssemos esta pequena conversa. Agora, o que suscitou a minha atenção, o meu interesse no teu perfil, foi porque numa das conversas que tivemos disseste que fazias um jornalismo de paz. E isto me pareceu curioso. Me pareceu curioso porque o que comumente a gente sabe é que existe um jornalismo investigativo, aquele que praticava Cardoso e que tentam praticar Mossi e todas as pessoas que seguem um bocadinho a sua linha de trabalho. Existe um jornalismo de guerra. Começou, acho que, na Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, nas guerras do Vietnã, da Coreia, do Afeganistão. Temos tido jornalistas que se têm notarizado por fazerem um jornalismo de guerra. Aqui tu pareces fazer exatamente o inverso. Uma coisa inédita ou anómala ou fora daquilo que comumente a gente ouve falar. Jornalismo de paz. O que seria isso, jornalismo de paz? Muito obrigado, professor Severino, pelo convite, que é uma honra estar nesta conversa. E, em primeiro lugar, dizer que a ideia de jornalismo de paz não é naturalmente minha, que eu fui emprestar o conceito de John Galton, que é um precursor estudioso em matéria de paz e conflitos, que via a necessidade nos processos de mediação, de negociação, que os jornalistas deviam fazer um trabalho mais neutral, deviam comunicar sobre os processos de negociação e de paz e de conflitos com neutralidade, de modo a favorecer com que a opinião pública e os tomadores de decisão pudessem ser mais favoráveis a acordos de paz. É neste sentido que, sendo eu moçambicano, estudando o jornalismo e paz e conflitos, também me interessei por esta matéria, que fundamentalmente visa buscar soluções alternativas e contribuir no nosso contexto para melhor orientar a opinião pública em relação aos conflitos. Sabemos que Moçambique é um país que atravessa agora a crise de conflitos, mas também temos um histórico, um passado de conflitos e que somos parte também, digamos que, deste contexto de dificuldades. Então, uma das coisas que apreciei no jornalismo de paz é esta saída para a busca de soluções. O jornalismo de paz é um jornalismo que busca soluções para os conflitos de uma maneira em que o jornalista possa aprofundar as matérias ligadas à paz e conflitos de forma especializada, com estudos aprofundados, com skills necessários e adequados a matérias de paz e conflito, que são matérias complexas, mas que têm a ver com todos nós, que estão relacionadas diretamente com aquilo que é o país, que é o desenvolvimento do país. Porque se olharmos para um dos conceitos mais usados hoje em dia da questão de paz, é que não existe paz sem desenvolvimento, não existe desenvolvimento sem paz. E a paz é vista como instituições, atitudes, comportamentos que promovem sociedades justas, inclusivas e pacíficas. Neste sentido, percebe-se que esta valência do jornalismo de paz pode ajudar a cimentar estes elementos e consolidar estes elementos dentro da nossa realidade. Olha, eu aprecio muito os trabalhos de John Galton, que se opõe à pneumologia de Berthoud, enquanto um trabalha mais sobre questões de guerra e inventa uma ciência, a pneumologia, exatamente. Galton tem-se notificado e notabilizado por este interesse de aprofundar questões ligadas à resolução de conflitos e à criação de uma sociedade mundial mais pacífica. Porém, o que eu tenho dificuldade a entender é como é que um jornalista supostamente neutro na maneira de transmitir a informação que colhe
pode ser um jornalista de paz sem tomar parte de uma das partes ou no interior do conflito? Uma das características, né, do jornalista é de ser intermediário da informação. Um dos papéis importantes que o jornalista tem é de recontar os fatos como os fatos são e acontecem. Porém, percebemos também que o jornalista, existe o jornalismo de opinião, existe o jornalismo investigativo, existe outro tipo de jornalismo, o jornalismo econômico e político. O jornalista também, através da sua preparação, pode ajudar neste campo de preparação de um bom guião, na escolha das pessoas com quem vai falar, no tom de impostação da voz que coloca nas histórias, na forma como narra as histórias, nos exemplos que vai buscar do ponto de vista de soluções. O jornalista pode influenciar, de certa forma, a opinião pública a estar muito mais informada sobre as matérias. Porque, por outro lado, o jornalista também tem um papel didático, não só de informar, mas também de formar. E muitas vezes nós aprendemos muitas coisas lendo os jornais e saímos também da ignorância. Estamos na Universidade Aberta, que uma das fontes do saber que são os jornais. Os jornais têm um grande papel dentro digamos que do nosso contexto de formação humana, pessoal. Então, esse jornalismo de paz é direcionado ao público, mas será que ele se direciona também para aqueles que tomam as decisões dos conflitos ou das guerras? Quer dizer, aos decidores políticos, aos fazedores de políticas, aos governantes, aos atores económicos, porque em Moçambique quem faz a guerra não são simplesmente os políticos, são atores económicos. E como é que ele pode intervir no campo da persuasão daqueles que, como terroristas, também fazem guerra, por exemplo, no espaço moçambicano, no espaço africano? Bem, o destinatário do jornalismo de paz, por um lado, é a opinião pública no geral, mas também estão os tomadores de decisão. Uma das coisas fundamentais que um jornalista tem que ter como skill é conhecer os atores de quem está a falar e conhecer o seu público-alvo. Tudo isto ajuda na construção dos fatos e na construção da narração. Se formos olhar para os conflitos atuais, percebemos a complexidade que existe nos conflitos, que os conflitos de hoje exigem o envolvimento de todos, principalmente os que nós estamos a viver. Por isso é que é importante que o jornalista possa orientar a opinião pública no geral. Mas também percebemos que existem aquilo que são os tomadores de decisão. Quem seriam os tomadores de decisão no nosso contexto? Nosso contexto seriam o governo, seriam os partidos políticos, mas, sobretudo, também seriam a cooperação internacional, que são quem nos ajuda, e entre outros. Que nos ajuda também dando armas a nós e àqueles que lutam contra nós, não é? A cooperação internacional, também falaríamos das multinacionais, porque tem uma forte presença hoje aqui no país. Percebemos que estes seriam minimamente o grupo dos tomadores de decisão, porque no final do dia são eles que influenciam as nossas políticas. Se formos, por exemplo, a fazer uma pequena caracterização dos tipos de conflitos que temos, iremos perceber como é que esses atores se movem no nosso contexto e como são influentes naquilo que é a agenda de paz e de conflitos nacional. E quando no meio de tudo isto aparecem grupos terroristas? É exatamente este um dos aspectos fundamentais que suscitou o meu interesse, porque esta foi uma das minhas matérias de formação. E um dos principais alvos dos grupos terroristas é a opinião pública. Então, sendo a opinião pública um dos principais grupos-alvos, os jornalistas são dos mais visados, que precisam estar preparados, precisam ter skills para justamente fazer este equilíbrio das fontes que escolhem, da forma como narram e do objetivo com que publicam, com que fazem suas publicações, os artigos. E este é um longo debate que eu tive com vários editores e PCAs nacionais aqui do país sobre a necessidade de um jornalismo de paz. Foi uma conversa muito interessante e acesa, mas que no final eles também puderam compreender esta necessidade, que estamos num novo contexto, que precisamos todos de nos preparar para lidar com a nova realidade que o país está a enfrentar. Mas era mesmo em relação ao jornalismo moçambicano que eu queria continuar a conversa. O nosso jornalismo tem-se notabilizado
por ser um jornalismo que pauta por aquilo que chamamos de jornalismo de paz, tem essa neutralidade, ou pelo contrário, acende o fogo, ou não ajuda a opinião pública a ter uma visão, vamos chamar assim, mais orientada em direção à paz? Como é que caracterizarias a nossa opinião pública aqui? Bem, em relação aos conflitos, o que eu notei é que existia um déficit do ponto de vista de comunicação, de perceber, do ponto de vista de tipologia de guerra. Quando falamos de guerra, de conflitos, uma das primeiras coisas que se faz é caracterizar a guerra, perceber os atores, os possíveis interesses, aquilo que também poderíamos chamar das causas primárias dos conflitos. Identificar as causas primárias, identificar o problema, é que nos vai permitir depois termos uma possível solução ou possíveis soluções. Então, uma das coisas que é notória e notável no país é que, por exemplo, o processo de negociação entre o governo e a RENAM já leva muito tempo, que em condições normais foram assinados vários acordos. Era expectável que, nesta altura, também já pudéssemos ter um resultado. Existe agora o processo de DDR em curso, mas o expectante era que o problema já pudesse ter sido solucionado. Também a situação do combate ao terrorismo também está a durar muito tempo e pelas características da problemática, e notamos que, inclusive, alguns jornalistas foram presos, estiveram na zona, outros desapareceram, e percebe-se que temos dificuldades. E depois também percebemos, por outro lado, a dificuldade. Houve um jornal que foi incendiado, a dificuldade do relacionamento entre os tomadores de decisão, neste caso o governo, e os órgãos de comunicação social também, que ainda não há este equilíbrio que reclama-se de as partes poderem fazer um trabalho que seja concorrente, um trabalho que seja complementar, que o jornalista também possa ser visto como sede de apoio para aquilo que é o trabalho do governo e vice-versa, também o governo possa apoiar o trabalho profissional dos jornalistas. E vimos isto um bocadinho agora com o Covid, em que os jornalistas tinham um papel importante do ponto de vista da orientação da opinião pública sobre as medidas de prevenção, o que fazer e como agir, e houve um trabalho de equipe que se exige também agora neste contexto de conflitos. Isso é que era o desejável, do ponto de vista também da imprensa nacional, que pudesse estar mais unida e coesa, no sentido de podermos melhorar esta questão que o professor levantava destes novos fenómenos que surgem no nosso contexto, que precisam de ser muito bem tratados. Eu vou trazer aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, na Itália, quando surgiu a problemática do terrorismo, uma das coisas que fizeram foi reunir todos os órgãos de comunicação social e debaterem abertamente sobre o problema. Escolherem que tipo de notícias é que poderiam ser ligado à propaganda dos grupos que estavam a fazer o terror, e que tipo de notícias iam contra a ética e deontologia profissional, porque estes também são elementos que se levantam neste ambiente de conflitos, né? Que os jornalistas também têm uma deontologia profissional que devem seguir em qualquer circunstância, em qualquer momento. Por outro lado, existe um documento, por exemplo, agora levantamos as questões de conflitos tipo religiosos, como se falou um bocadinho aqui no início. Existe um documento chamado Fraternidade Humana, que explica como é que o jornalista tem que tratar as matérias ligadas à religião. Dá algumas notas importantes que ajudam o jornalista a trabalhar esse tipo de matérias. Deixa-me perceber uma coisa só, Tivan. Estás a sugerir que se houvesse mais colaboração entre Estado, governo neste caso, sim, e comunicação social, talvez tivéssemos já encontrado um caminho para que a DDR tivesse chegado ao seu fim e houvesse desmobilização total da RENAM. É isso? Bem, não é necessariamente isso, porque o jornalista não tem esse poder de influenciar nesse sentido. Mas a forma como nós abordamos muitas matérias ligadas à paz e conflitos, muitas vezes criam ruídos. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, uma delas do Sindicato Nacional dos Jornalistas, que dizia que há matérias ligadas ao processo que eram notícias falsas, que eram fake news.
Existem muitas desse tipo de informação que criam uma perturbação para as partes envolvidas perceberem e geram um mal-estar que é preciso que os jornalistas também possam evitar isto. É verdade que hoje estamos num ambiente dos meios de comunicação digital, em que existe muito mais capacidade de as pessoas publicarem notícias falsas e ter uma velocidade estonteante, mas mesmo assim, se houvesse essa colaboração, a informação poderia chegar em melhores condições às partes, né? Porque se comunica para vários interlocutores, neste caso, as partes que às vezes não estão diretamente ligadas ao processo, mas esperam ouvir o que está a acontecer. Ligado à questão da guerra em Cabo Delgado, em que medida é que um jornalismo de paz podia ser de ajuda, podia ser pertinente, podia ser uma mais-valia na busca da paz que todos os moçambicanos almejam? Bem, em relação a Cabo Delgado, é uma situação complexa e que evolui bastante rápido, como temos estado a acompanhar, que a cada dia surgem novos elementos, mas a capacidade de colocar as fontes corretas a falarem e no devido momento, se calhar pode ajudar a prevenir, porque é também uma questão de prevenção. E o professor sabe muito bem que dentro da situação, do conflito que temos em Cabo Delgado, existe um trabalho de inteligência muito ativo. É preciso muita inteligência para trabalhar com aquele tipo de conflitos, para envolver as pessoas. Existem feridas que já foram abertas e como ultrapassar, como colocar as pessoas a perdoarem-se, como colocarmos um ambiente que favoreça um processo de estabilidade naquela zona. Então, esse todo o trabalho é um trabalho que se faz com profundidade. E a última questão, José Tivani, é a relação entre os meios de comunicação, o jornalismo, que se apresentam na Constituição moçambicana como um direito, não dos jornalistas, mas da população a ser informada, e que, de consequência, devia abrir portas à possibilidade de uma liberdade de ação da parte desses profissionais, mas que claramente têm tido alguns problemas com as autoridades a nível nacional. Acha que uma maior colaboração entre jornalistas e decisores políticos, governo, Estado, seriam de natureza não só a facilitar o trabalho de jornalistas, mas a encontrar melhores caminhos para a paz que procuramos? Penso que sim. E uma das questões que é preciso ressalvar é que existe o direito, o facto profissional de jornalistas fazerem o seu trabalho, que tem que ser acarinhado, tem que ser apreciado, tem que ser valorizado e promovido. E que esta colaboração, esta complementariedade entre as partes só pode trazer ganhos, pode trazer vantagens recíprocas, em outras palavras. Então, que é possível trilhar-se este caminho e de forma que traga-nos resultados tangentes e objetivos. E é uma questão que a gente, digamos, vê nos outros quadrantes que existem muitos bons exemplos de trabalho entre jornalistas do governo e que chegam a resultados de pacificação, concretamente. José Tivani, muito obrigado. Eu fiquei muito contente desta conversa porque, em primeiro lugar, eu mesmo aprendi. Aprendi porque, como disse antes, não sabia o que fosse o jornalismo de paz. E penso que aqueles que vão nos seguir talvez também tenham aprendido alguma coisa. Não se trata de ler John Galton, o que não seria mau, não é? Mas trata-se de ver que o jornalismo, a informação que nós recebemos, com que lidamos todos os dias, não é simplesmente uma informação tendente a promover ou a mostrar os focolares do fogo e do conflito no país e no mundo como tem sido, mas que ela pode ter uma outra vocação, pode ter um outro direcionamento, que é aquele de trazer, digamos assim, os subsídios para que as pessoas militem mais para a questão de paz,
para convencer os beligerantes e até interferir nos decisores para que a paz, enfim, volte. Para quem é moçambicano, para quem vive em Moçambique, para quem viveu todos estes anos, desde a Guerra de Libertação, a Guerra dos 16 anos, as guerras intermitentes e agora as guerras no centro e no norte, pensar na paz é pensar naquilo que, mais do que qualquer outra coisa, almejamos. Se o jornalismo pode participar a fazer isto, é uma coisa positiva e foi verdadeiramente importante essa sua contribuição em termos de conhecimento, vir a saber que, afinal de contas, o jornalismo ou um certo de jornalismo milita ou pode militar para este objetivo. Por isso, muito, muito e muito obrigado.